De volta com o nosso programa, é hora de notícia, é hora de informação. E um artigo publicado no periódico americano Nature reforça a hipótese de uma nova extinção em massa. Depois das 5 grandes extinções provocadas por eventos naturais ao longo dos últimos 540 milhões de anos, a sexta teria sido desencadeada pelo próprio homem. A caça e a pesca em larga escala, a contaminação por germes e vírus e a alteração do clima por causa da queima de combustíveis fósseis poderão responder pelo desaparecimento de metade das espécies, isso até o ano de 2100. Paleontólogos da Universidade da Califórnia analisaram o estado atual da biodiversidade utilizando os mamíferos como parâmetro. Dessa análise surgiu um padrão que mostra o estrago feito pelos humanos. De acordo com os pesquisadores, até 500 anos atrás, a extinção de mamíferos era um evento relativamente raro. Na média, apenas 2 espécies desapareceriam a cada 1 milhão de anos. Nos últimos 5 séculos, contudo, pelo menos 80 das 5.570 espécies de mamíferos desapareceram. Para a equipe, os números não deixam dúvidas de que uma sexta extinção em massa na Terra está em andamento. Do jeito que anda, até o próprio homem vai acabar consigo mesmo. Falando ainda sobre a crise de água, moradores de São José do Rio Preto e região estão reclamando do desperdício de água provocado pela própria população, mesmo em época de estiagem e uso consciente da água. Diariamente, os moradores compartilham dezenas de fotos e vídeos. A principal reclamação é com o fato de lavar a calçada e ainda jogar água na rua. Eu tenho certeza que na sua cidade você também já viu essa situação. Esse flagrante foi feito por um morador do bairro de Arapuã, em Jales. Segundo os vizinhos, essa cena costuma ser frequente no bairro. Em Rio Preto, um outro exemplo, uma moradora do Parque Industrial foi fotografada lavando a rua com a mangueira. Nem mesmo com a chuva que chegou a Rio Preto no fim de semana, ela evitou o desperdício de água. Em Cardoso, uma outra cidade, uma comerciante foi flagrada jogando água com a mangueira e os vizinhos afirmam que ela lava a calçada, a rua, isso 2 vezes por dia. Olha que absurdo. Já em Mirandópolis, também no interior de São Paulo, moradores flagraram os funcionários da prefeitura lavando a rua com um caminhão-pipa. Segundo a prefeitura, o caminhão pertence ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto e a assessoria explicou que na última sexta-feira houve um entupimento na rede causado pela chuva e que depois de resolver o problema, um trecho da rua teve que ser lavado por causa da sujeira. É bom realmente que se explique toda essa situação. Agora, desperdiçar água, isso realmente já é inadmissível e as redes sociais contam, denunciam isso pra gente. Maria Cândida, vamos pro artesanato agora, que tem coisa curiosa para vocês ensinarem pra gente? É com você. Vamos, mas eu tô pensando nessa coisa da água, é muito triste, porque assim, a gente tem que se reeducar, não adianta. Sim, chegamos num limite. E parece que o limite que a gente chegou foi justamente para a gente aprender a usar essa água de forma eficiente, entendeu? Porque se você não chega no limite, ninguém deixa de lavar, ninguém deixa de tomar banho longo. Enfim, você precisa chegar no fundo do poço para aprender alguma coisa. Isso é bem triste, né, do ser humano. Só tá aprendendo pela dor, né? Infelizmente, para o homem, vai sobrar somente esse tipo de aprendizado. Agora sim, artesanato é com vocês. Agora artesanato, depois que a gente falou o que tinha que falar. Bom, hoje é dia de artesanato aqui no Tudo Posse e você vai aprender a fazer, olha, esta daqui, linda e charmosa, necessaire, com a artesã Isamara Custódio. Quem sabe, pode até ser uma ótima opção para você presentear ou para você ganhar um dinheirinho extra. Já pode garantir vendendo para as amigas, né? Ou as crianças, se quiserem fazer, pode garantir para as filhas. Se bem que tem tesoura, né? Oi, Isamara, tudo bom? Tudo bem. Mas, olha, minha filha gosta de aprender a fazer essas coisas e às vezes eles vão lá pro hall do prédio e vendem coisinhas assim. Mas é uma ótima opção mesmo, não só para as crianças fazerem, como você comentou, para dar de presente. Chega agora ao final do ano, a gente tem tanta gente para ser lembrado. Você faz as necessaires, que é sempre muito bem-vinda, e vai presenteando todo mundo que até tem, pode não é? pode pôr uma cartinha, né? Agora, só deixa eu falar, criança com 12 anos, pelo menos, né? Porque tem tesoura... pelo menos, e máquina, e agulha, né? Vamos fazer outras coisas. Bom, então vamos começar. A gente vai fazer lá. essa aqui, My Things, minhas coisas, né? Exatamente. Você já tem esse modelo. Isso, esse aqui é um tecido estampado, né? Que já vem assim, no formato. Mas o legal é que você pode, a gente vai disponibilizar um molde também. E o bacana é que você tendo esse molde, você faz com outros tecidos. Então esse aqui, como já vem estampado, eu vou cortar aqui
na medida que tem para Onde tem o costura. pontilhado. Isso, deixando aqui 1 centímetro pelo menos para costura. E no molde, do mesmo jeito, você pode usar esse como molde para fazer em outras estampas. O molde vai estar no seu site, né? Qual é o site? Isso. É www.isamara com S, isamaracustodio.com.br. Bom, tá aí na tela, fácil. Ela vai disponibilizar o molde, então fica bem mais tranquilo para a gente fazer. Bem tranquilo. E com tanto de estampas que tem hoje no mercado, é muito legal que você pode fazer usando o mesmo molde, uma variedade bem grande, né? Então, se você vai presentear várias pessoas de uma mesma família, ninguém vai ficar com a bolsinha, com a necessaire igual um do outro. Isso aqui tem que ser um tecido bom, ou pode ser, de repente, um tecido, uma camiseta que eu não uso mais, e eu pego o molde e corto. A malha, ela tem um problema, porque ela estica para algum lado. Quem souber manusear bem a malha, pode ser. Se não, qualquer tecido firme. Firme que eu falo, olha, que ele não tem, ele não estica de nenhum lado. Certo. Porque se ele esticar, você pode ter alguma Deixa eu fazer esse negócio da dificuldade. sua camiseta. Esse daqui não dá. Esse aqui, por exemplo, exatamente. Meu exemplo não foi muito bom, mas às vezes as pessoas pensam, né? Por isso que tem que falar. Então, é bacana. Então, com o mesmo molde aqui, eu cortei a manta e cortei o forro. Bacana que você pode usar também, nessa mesma estampa, várias cores diferentes de forro. Então, essa manta é R1. Isso, a manta é Se R1. eu vou numa loja de artes e peço manta R1, eles vão me dar essa manta. Vão dar essa manta aqui. Então, como que eu faço? Ponho a manta, o forro, vou colocar o zíper. Eu trouxe outra já, o passo mais adiantado. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu coloquei o forro aqui, embaixo, olha. Tá. A manta, o forro, coloco o zíper, então ele vai ficar com essa parte, uma para fora e uma para dentro aqui, e coloco a parte de fora, sempre acertando aqui. Esse forro tem que ser... Pode ser o mesmo tecido? Como Pode que é? ser o mesmo, você pode escolher, que nem aqui eu já ia fazer de bolinha, aqui dentro eu já estou fazendo ele em amarelo. Pode ser qualquer tecido, tem alguns tecidos próprios para forro, mas não há necessidade, você pode usar realmente o tecido que você quiser para fazer o forro. Certo. Aí aqui, põe alfinete. Isso, sempre eu alfineto com o alfinete nessa posição para poder costurar. Eu tô mostrando aqui só como se tivesse já a costura. Então, você vai passar a costura próxima, aqui a linha do zíper. Aí, a gente vai abrir. Então, eu coloquei... Deixa eu tirar o primeiro passo aqui para as pessoas não se confundirem. Não. Aí, eu vou pôr aqui a parte do... Um momento que eu fiz ele aqui do outro lado. Você tem que pôr o zíper todo pra dentro, colocar o forro, né, a parte de cima, e vamos fazer a costura. Então, eu tô pondo o alfinete dessa forma pra sugerir que aqui está costurado. Passo a costura aqui rente, vou abrir o lado de cá com esse outro lado. Então, a costura já foi feita aqui, tá dando pra entender? Tá. Aqui eu posso passar uma outra costurinha só para assentar esse lado. Então, eu vou ter este lado aqui, já vou... E vou pôr o lado... Vou mostrar nesse mesmo. Você me empresta aquela outra amarelinha lá. Porque aqui já tá costurado as duas partes. Então, depois que eu fiz um lado para cá, vou repetir o mesmo processo desse lado. Coloco a manta, o forro, vou colocar o zíper, então, agora... para dentro com essa parte, ponho a outra em cima e faço o mesmo procedimento. Então, vão estar os dois costurados. Então tem duas mantas, né? Duas mantas, Olha, só dois para as lados. pessoas entenderem direito, aqui, vamos focalizar. A gente tem essa parte que é da frente, Isso. uma manta, E um forro, aí vem outro forro, outra manta e tá faltando um aqui, né? Isso, tá faltando o outro aqui em cima, porque aí a gente já colocou deste lado aqui, já costurou e tá prontinho um lado. Tá. Então, a gente vem montando tudo novamente. Coloca o zíper aqui, então ficou a manta, o forro, o zíper e ponho o lado de trás. Tá bom. Costuro do mesmo jeito esse aqui. Aí vou abrir, então ficou um para cada lado e passo uma costurinha. Eu faço um lado, já passo a costura, faço o outro lado, já passo a costura para ficar assentado aqui. O zíper maior que facilita na hora da gente costurar. Se ficar do mesmo tamanho, ele fica muito complicado. Então, costurei por dentro e por fora. Vou colocar um alfinete aqui só pra gente acertar as beiradinhas, porque nem sempre fica
Olha, tá vendo como aqui sobra um pouco? A gente faz esse acerto aqui. Lembrando que depois ainda não vou cortar o zíper. Na hora de fechar, eu vou abrir o zíper. Não abro ele inteiro, deixo um pedacinho. Aí eu vou fechar minha bolsinha aqui. Olha, fica a parte da frente junto com a manta. Para um lado, a parte da frente e a manta. E o forro para o outro lado. Aqui eu alfineto para não sair do lugar. É um tal de vai para um lado, vai para o outro e vai para o lado e fecha aqui. Nossa! Parece se você confuso. Tá ficando confusa, vocês prestam atenção e depois você pega no Facebook o vídeo de novo. Passo a passo. facebook.com/programa Tudo Posso. Não é difícil, parece complicado, mas não é difícil. Abri aqui, então ficou o forro sozinho de um lado e todas as outras peças para o outro. Não esquece de deixar o zíper aberto por dentro para poder virar. Aqui eu vou passar uma costura a volta toda. Olha como é fácil. Vou deixar uma abertura no forro para eu poder virar essa peça. Que ela vai ficar com um acabamento super legal. Na hora de costurar, se você quiser, põe uma fita, alguma alcinha aqui para dar um charme, né? Que algumas eu coloquei só de um lado. Ela tá falando disso aqui, ó. Isso. Esse negócio Pode colocar aqui, ó. só de um lado, pode colocar dos dois. Esse vermelhinho. Para ajudar só na hora de fechar, para dar um charme, se quiser. Ou para segurar assim, né? Isso, então, também. Então, aqui eu coloco por dentro, passo a costura em toda a volta, muito simples até aqui. Deixei alfinetado só para poder passar a costura. A gente já fez aquele acerto. Né? Dá para fazer também. Eu, particularmente, né, para costurar assim tudo na mão, tem que gostar muito. E o acabamento pode não ficar muito legal, mas dá para fazer. Como eu já deixei o zíper aberto, olha, eu abri aqui o forro, vou puxar essa bolsinha para cá, fica um acabamento super legal. Aí venho puxando toda ela por esse vão que ficou aqui. Então, ela já vai virar do avesso com o forro acabado. É muito legal. Fazendo a mágica aqui, né? Parece complicado, mas não é mesmo. Se você fizer uma vez acompanhando o passo a passo, você não vai se perder nisso, não. No seu site também tem o passo a passo? Tem. Olha só. É bacana porque ela já vai ficar aqui acabada. Então, você vai virando ela para o lado correto. Olha que legal. Vai acertando aqui por dentro. Aqui eu coloquei uma fita maior, porque eu queria carregar a bolsinha como se fosse... E olha o acabamento dela, ela fica forrada. Esse pedaço aqui que ficou com essa abertura, você vem fecha, né? E faz uma costurinha aqui com senão, se eu colocar moeda, invisível, por exemplo... Né, vai lá pra dentro. Mas olha que bacana, ela fica super bem acabadinha. Uma graça, olha. Então, é muito legal que você pode usar também outros tecidos, coloca um enfeitinho, você pode usar como uma bolsinha até, colocando uma alça. E então, esse mesmo molde, esse mesmo processo de fazer, você vai criar com outros tecidos. E aqui a gente pode usar como uma bolsinha também. Então, é muito legal. É mais pra... Pode ir na cozinha, né? Não é? Então, aí fica a critério. Então, o bacana é que você vai conseguir presentear a família toda, agradar todo mundo. E necessário, todo mundo usa e gosta, não é verdade? E esse, você seguindo passo a passo, pode fazer uma maior, né? Então, pode fazer maior, pode fazer quadrada, pode fazer... Aí, o critério de como colocar o zíper e fazer esse forro ficar perfeito é sempre esse mesmo. A gente tá vendo imagens aí de tudo que pode se fazer. Você deve ter no seu site também os moldes, eu trouxe algumas tudo, outras né? coisas, né? Não só de necessaire, mas dá pra fazer muita coisa bacana mesmo. Bom, obrigada, querida. Obrigada. Tudo de bom. Volte e traga algumas coisas pro Natal. Diferentes? Pro Natal pra gente fazer também. Tá Rafael. ótimo. Mês de outubro tá acabando e eu sei que você deve estar muito preocupado com as dívidas que ainda não pagou. Parece uma bola de neve. Só vai aumentando, os juros cada vez mais altos. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tenho a solução para você. Tem uma super dica para ajudar você a sair dessa pindaíba. Pagar, inclusive, o dinheiro que você está devendo pro seu cunhado. Ninguém merece. Você vai participar agora da promoção Festa de Prêmios. Amanhã nós vamos entregar R$10 mil. Falei, olha, R$10 mil. São mais de 13 salários mínimos para você realmente dar um jeito nessa situação toda. Você vai poder pagar suas dívidas, de repente dar entrada
numa moto, reformar sua casa, programar a viagem do final de ano e tudo isso numa simples ligação. Atitude rápida e fácil. É só ligar para o telefone que está aparecendo no seu vídeo. 99-645-0917 e digite a opção número 1. E hoje tem 300 chances extras para te ajudar a levar esses 10 mil reais que saem amanhã. Para isso, só responder 10 perguntinhas e as 300 chances estão garantidas, então não perca tempo. Ligue agora, 99-645-0917, opção número 1. É o último dia, hein? Tem que correr, porque o prêmio já sai amanhã. Boa sorte. Maria Cândida, novamente com você. Bom, quem tem criança em casa, ou tem netos, ou tem sobrinhos, sabe como é difícil, às vezes, a gente monitorar essas crianças. Porque quando você vê, ela já tá na panela fazendo alguma coisa, ou, enfim, pode ter alguma coisa perigosa para as crianças. Toda casa sempre é meio que perigosa. Então, a gente está recebendo aqui a coordenadora do programa Rede Criança Segura, a Gabriela Freitas. Ela está com a gente e vai dar algumas dicas de como prevenir esses acidentes que podem acontecer, não por culpa da mãe ou nem pela criança, mas às vezes acontecem. Tudo bem? Como vai? Bom dia. Prazer, bem-vinda. Oi, Gabriela, bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada Quais a são vocês. os principais acidentes que acontecem com crianças e como prevenir? Olha, pensando no ambiente doméstico dentro de casa, a cozinha é um prato cheio de riscos para a criança. Então, desde fogão ou líquido quente que está sendo preparado, até objeto pontiagudo, como as facas, tesouras, enfim. O banheiro também é uma região perigosa da casa, por ter o vaso sanitário que tem água dentro. Muita gente não pensa nisso, mas a criança pode se afogar no vaso sanitário. 2 dedos de água, na verdade, são suficientes para uma criança se afogar. Então, existe esse risco, a criança é curiosa mesmo e abre a tampa. E também tem os produtos de higiene, de limpeza, que podem ficar no banheiro ou até medicamento que a criança, dependendo da dosagem que ingerir, pode ser uma intoxicação bem grave, né? E como se prevenir, então? Vamos lá, prevenção. O que a gente faz? Para essa situação do banheiro, a prevenção do afogamento, ela é bem simples, assim. A criança tem um fator até dela que é legal da gente falar, que é a cabeça mais pesada. No nosso corpo de adulto, a cabeça é 6% do nosso peso, né? Na criança é 25%. Não é proporcional ainda. E por ter a cabeça pesada, qualquer olhadinha que ela der no vaso, Ela tende a virar. ela isso? tomba. E pensa que a sua cabeça pesando 25% do peso do seu corpo, é muito difícil de voltar depois. Entendeu? Muitas vezes tem gente que olha e fala, levanta, e não entende por que a criança não está levantando, mas é porque a cabeça é pesada. Então, boa dica. Ter o costume, casa que tem criança, porta do banheiro encostada sempre e tampa do vaso encostada também. Ah, mas o meu filho vai aprender a abrir a porta em algum momento, vai aprender a levantar a tampa do vaso. Sim, ele vai aprender, isso faz parte do desenvolvimento da criança, mas isso te dá um tempo de resposta. Então, assim, você foi ali abrir a porta e a criança foi lá, abriu a porta do banheiro, abriu a tampa, você já voltou, entendeu? Você conseguiu ter esse tempo até a criança fazer esses movimentos, né? A criança é muito ligeira, na verdade. Muito. Né? Olha, Muito rápida. eu tenho dados alarmantes aqui. Segundo dados do Ministério da Saúde, os acidentes ou lesões não intencionais, que na verdade são todos não intencionais, Sim. os que acontecem dentro de casa, são a principal causa de morte de crianças. Isso de 1 a 14 anos no Brasil. Agora vamos aos números. Do total, cerca de 4.700 crianças morrem. É isso? 122 mil são hospitalizadas anualmente. Isso. É muita coisa. Esses dados são do Ministério da Saúde, são dados oficiais. E aí o impacto, na verdade, é muito maior quando você pensa que uma criança nunca é olhada isoladamente. Uma criança tem uma família, tradicional ou não, mas alguém cuida dela, né? E aí os impactos sociais para uma criança que fica com sequela é muito grande, até financeiro. Normalmente o pai ou a mãe largam o trabalho para cuidar dessa criança que fica com uma sequela. E quando a gente perde a criança, então, assim, não dá nem para pensar no impacto para uma família que realmente devasta uma família, né? Então, os números são altos, mas a mensagem que a Criança Segura, a ONG Criança Segura gosta de deixar é que eles não precisam acontecer. Em 90% dos casos, isso é comprovado, os acidentes não precisavam ter acontecido. Eles são evitáveis, é isso. Super. Se a gente tivesse mudado o olhar,
tido um olhar mais crítico ali naquele ambiente doméstico e mudança de comportamento mesmo. Não exige um grande investimento do governo na cura do acidente, né? E na cozinha, o que a gente tem que fazer para se prevenir? Olha, na cozinha, a dica é, se estiver preparando alimento quente, deixar a criança fora da cozinha. Se tiver outra pessoa na casa para supervisionar a criança, perfeito. Se não, manter um portãozinho mesmo na cozinha, deixar a criança logo ali do lado de fora, com um brinquedo, com alguma atividade que você consiga estar olhando e monitorando também. Que distraia, né, inclusive. Distraia, mas que você consiga ter a tranquilidade de preparar o alimento quente sem a criança, porque a criança tem movimentos que você não espera e de repente puxa e você tá ali com um líquido quente. Dá preferência por cozinhar nas bocas de trás do fogão, com o cabo sempre virado para dentro. Na mesa, se tiver alimento quente, deixar sem a toalha, usar o joguinho americano é a melhor dica para quem tem criança senão em eles casa. puxam, A criança né? puxa, né? E com A criança facilidade. puxa, super fácil, você distrai, eles puxam e aí se tiver alguma coisa, panela com comida quente ou líquido, pode cair tudo em cima da criança. E assim, faca com... gaveta que tem faca ou qualquer objeto pontiagudo, deixar sempre priorizar os lugares mais altos para que a criança não tenha acesso. E para quem guarda produto de limpeza, assim, sabe? Aquela coisa embaixo da pia, que é super comum, não é um bom lugar. O legal do produto de limpeza é deixar em cima, de preferência trancado, mas se não, em cima, sem nenhum móvel embaixo, para que a criança não escale, não tenha o acesso E o problema de produtos de limpeza ainda é que os líquidos geralmente são muito coloridos, atrativos para a criançada. A criançada está acostumada a ver um refrigerante colorido na mesa, faz uma associação de que aquilo é um suquinho, alguma coisa gostosa também e acaba ingerindo. A grande dica assim, que a gente dá é um alerta, na verdade. Esses produtos vendidos a granel, na garrafa PET, que é super comum em periferia ou até em regiões do Brasil ainda é bem usado, para que não compre esses produtos, porque eles estão num recipiente que a criança normalmente pode tomar. Eles são super coloridos, né, com cores bem atraentes. E outra, eles não têm a composição no rótulo. Aquela garrafa PET, ela não tem. E aí, se a criança, de repente, bebe, a primeira coisa que a gente faz é ligar num centro de intoxicação. Olha, a criança bebeu, eles perguntam de cara, qual é a fórmula? Você não vai saber dizer. E aí eles não podem produzir o antídoto e aí a lesão pode ser bem pior, né? Qual esse centro de intoxicação? Tem telefone? Olha, tem o CEATOX de São Paulo. É um 0800 que eu não tenho aqui de cabeça ele. Eu não sei se a gente tem marcado também. Okay. Mas é bem fácil de encontrar na internet. CEATOX. C-E-A-T-O-X. É legal de ter esse telefone penduradinho na geladeira, assim, sabe? Seria ideal que os pais fizessem uma aula, tivessem uma noção de primeiros socorros? Olha, é o ideal. A gente fala que devia tirar, como o OAB, o advogado tira para começar a trabalhar, os pais deviam tirar para exercer a função ali de pai e mãe. A Criança Segura tem um curso online, ele é gratuito, é um curso de 20 horas, ele dura um mês, para pais e cuidadores e familiares que estão com a criança no dia a dia. É uma linguagem super fácil e aí as pessoas podem se interessar. De graça, 20 horas ali para você aprender receber online. Várias informações. Qual o site? Repete pra gente, vamos colocar na tela já então, né, pessoal, por favor? http EAD, que é de ensino à distância? Ensino à distância. Criança Segura, né? O Criança Segura sem o cedilha, .org.br/inscrição. Inscrical, né? Perfeito. Eu tenho uma dúvida. Criança com piscina e criança na varanda. Vocês têm algum dado de que acontece muito? Muito acidente, assim, queda. Para quem mora em prédio ou até mesmo casa, varanda, janela, sempre com grade. Até escada mesmo dentro de casa, para quem tem portãozinho no topo e no pé da escada. É a melhor dica. E piscina, assim, muito comum ter acidente. É 1 minuto, a criança é curiosa, a criança gosta de água, a gente está num país que é quente, tem essa cultura do lazer na água. Então, ter a proteção da piscina. Hoje em dia tem as redes e mesmo assim supervisionar a criança, né? Porque às vezes você está com uma criança no colo, assim, você tem 2 filhos, um no colo e o outro andando e você... Uma boa dica é ensinar a criança. A gente sempre recomenda sem responsabilizá-la e sem deixá-la com medo de tudo, aquela criança medrosa, mas ensine. É um bom jeito. Não deixe de supervisionar, mas mostre os riscos, onde eles estão, enfim. Bom, o telefone do CEATOX, produção, pegou pra gente aqui, é o 0800 01 48 110. 0800 01 48 110. Tá na Perfeito, tela, tá na tela aí vídeo, também, para facilitar toda essa situação. Bom,
Prevenção depende realmente de cada um de nós. Depende do papai em casa, da mamãe, da vovó, de quem vai ficar realmente com aquela criança, não é isso? As tomadas hoje em casa, existe um outro risco que a gente... Tomada muito baixa. A criancinha vai lá e coloca o dedo e leva o bendito choque. Eles fazem mesmo, a Criança Segura tem um vídeo que a gente mostra como a criança vê. Então a tomada ele vê com uma carinha rindo mesmo, os furinhos. Criança tem o lúdico muito forte, né? Então a dica é, use o protetor de tomada. Para quem tem a questão financeira aí que pega, que é difícil, não é caro. Hoje em dia eles são bem acessíveis, mas uma boa dica é esparadrapo nas tomadas. Fita crepe. Para a criança tirar, ele tem uma cola mais forte, o esparadrapo, né, principalmente. Para a criança tirar, ela precisa da coordenação motora fina desenvolvida. Isso a criança ainda não tem. Então, até puxar a pontinha demora. Então, é uma boa dica. Aí hoje tem protetor para tomada, tem protetor de quina de mesa, onde muita criançada bate, onde até o Rafael bate. Sou muito desastrado para isso também. Mesinha de centro, assim, igual essa, os pais vão ter que, acho que deixar de lado. A gente fala que a sua casa não vai ficar muito bonita nos primeiros anos, quando você tiver filho. Porque tem alguns móveis que são bem perigosos. A mesinha de centro é um desses Gabriela, móveis. tem uma orientação também para os brinquedos das crianças, que muitas vezes o tio desinformado, a tia desinformada acaba comprando um brinquedo cuja pecinha é pequena demais e a criança acaba engolindo. Vocês ensinam também esse tipo de situação? Olha, o melhor jeito é usar o brinquedo certificado pelo Inmetro, tá? E aí já diz bem a faixa etária. E respeitar as faixas, não pensar assim, mas meu filho, ele é tão inteligente, ele tem 4, ele não brinca mais com esse de 1 a 4, ele já tá brincando com de 5. Isso não é questão de ser inteligente ou não. Isso é questão do tamanho da glote da criança. O de 5 vai ter pecinha pequena que vai engasgar aquela criança de 4. Tá, e brinquedo é brinquedo, não é o prendedor, não é a colher, não é a canequinha com coisinha, né? Exatamente. Tem muitos pais que acabam distraindo a criança lá na cozinha enquanto está cozinhando, entregando esses utensílios, esses objetos aí. E uma dica para brinquedo, se tem filho de idade diferente, porque aí você vai ter brinquedinho com peça pequena, brinquedo para criança menor, é tentar guardar esses brinquedos em lugares separados, baús separados e dizer que esse é o seu e esse é o seu. Tá certo. Bom, vamos agradecer então a Gabriela da rede Criança Segura. Obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. O site novamente aparecendo no vídeo aí para que você possa buscar essas informações, aprender, curso gratuito, gente, não vai pagar nada, né? É melhor para você e principalmente melhor para a criançada que você tem em casa. Obrigada. Obrigado. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, mas voltamos já já.